Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E foi publicado em maio deste ano, no Diário Oficial da União, a resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece novas regras e parâmetros para a cirurgia bariátrica e metabólica em adultos e adolescentes. Sobre esse assunto, eu conversei com o Dr. Paulo Campelo. Ele é cirurgião bariátrico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, capítulo Ceará. A primeira parte da conversa você assiste a partir de agora. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente falar sobre essa resolução recente, do mês agora de maio, né, com relação à questão da cirurgia bariátrica. O que é que muda de fato para quem pretende, né, quem já está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica? A gente teve mudanças que beneficiam o paciente e mudanças importantes também para os cirurgiões. Para os pacientes, a gente teve uma ampliação em relação ao índice de massa corporal, né, o IMC, né, relatando que não é pelo peso que se indica a cirurgia, né, pelo cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, IMCs entre 30 e 35, que era de obesidade grau 1, podem agora ter a indicação cirúrgica se tiverem doenças como diabetes que tem um difícil controle, doença hepática com fibrose, uma apneia do sono grave, né, doenças cardiovasculares também importantes. Então, esse paciente pode agora também ter a indicação da cirurgia. Tá? Um outro ponto se refere à questão da idade. Então, antes a gente poderia operar a partir dos 16 anos. Atualmente, a gente tem um aumento muito grande de adolescentes com obesidade e com obesidade grave, né? Esse número de adolescentes ele quadriplicou nos últimos anos. Então a gente passou a oferecer também para crianças, né, adolescentes a partir dos 14 anos. Lógico que nesse público a gente precisa ter o consentimento dos pais, precisa ter uma avaliação também do pediatra para saber como está o crescimento ósseo, né? Mas adolescentes a partir de 14 anos com o IMC acima de 40, que é a obesidade grau 3, ele já poderia também fazer a cirurgia bariátrica já enquadrado na nova resolução. Em relação aos cirurgiões, né, a gente tinha uma preocupação porque basicamente a gente tinha duas técnicas, sleeve e bypass, né? São duas técnicas bem conhecidas e agora a gente passou a ter novas técnicas aprovadas. Não são técnicas mais consideradas experimentais, são técnicas que já se realizavam em outros países e que agora a gente também tem aprovação no Brasil. E quais seriam essas? Só para a gente entender mais ou menos. A sleeve bypass já existiam, né? Isso. E agora essas próximas? A gente tem a OAGB, a gente tem a bipartição do trânsito intestinal, a gente tem a gastrectomia vertical com duodenal switch, que também foi aprovada, né? Então são técnicas que já se realizavam em outros países e agora a gente pode fazer também e oferecer aos nossos pacientes no Brasil. E essas técnicas, elas são específicas para determinado peso da pessoa, do IMC da pessoa, das comorbidades, ou vai de cada profissional com o seu paciente? Como é que se define isso? Sempre a definição de cada técnica, né? O IMC é o que vai ser aquele cálculo de avaliação genérica para todos, mas a gente tem que procurar individualizar. A gente sabe que a obesidade sempre vem associada com as comorbidades, com aquelas outras doenças, hipertensão, diabetes, apneia do sono, doença do refluxo, né? A lista é bem extensa, são em torno de umas 20 doenças. E de acordo com o perfil do paciente, né, sua faixa de idade, se realizou cirurgias prévias, em relação às comorbidades, a gente vai poder escolher a técnica que seja a mais adequada para tratar a obesidade dele. E a partir do momento que a pessoa decide, né, em que momento ela pode fazer a cirurgia bariátrica? Muito se fala, até tem um estigma, diz assim, a pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela fracassou em todos os outros processos, né? Diz assim, eu estou indo ao meu último recurso. É isso mesmo, doutor? O que de fato, a gente até pode desmistificar essa questão? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que obesidade é uma doença. Como qualquer doença, ela vai ter os seus tratamentos. Inicia-se com tratamentos clínicos e pode evoluir para o tratamento cirúrgico. Optar ou realizar o tratamento cirúrgico em nenhum momento é fracasso. É sinal de que é uma doença grave, né? E realmente a obesidade é uma doença crônica e progressiva. E que os tratamentos que foram até então realizados com medicações,
com tentativa de dietas, com prática de exercícios, não surtiram efeito. Então, o paciente deve e pode realizar a cirurgia bariátrica com segurança. É um peso muito grande, né? Porque também existem causas psicológicas que comprometem, que levam a pessoa a ter obesidade. Então, o paciente chega para a gente com aquele peso, não só literal, em quilos, mas também um peso psicológico. E isso é péssimo para o tratamento, né? Então, quem tiver um parente, quem tiver um amigo que tem obesidade, você deve apoiá-lo. Como você precisa apoiar um amigo que tem um outro tipo de doença, um diabetes, uma hipertensão, um câncer. Ninguém vai chegar para uma pessoa que tem uma doença grave e dizer, isso vai dar errado, isso é a última solução. Né? Então, a gente precisa apoiar essas pessoas. E no caso, doutor, as pessoas que chegam até o senhor, que fazem o tratamento, que fazem o processo cirúrgico, né, e fazem todo o acompanhamento, as que conseguem ter sucesso, elas tiveram esse aporte, digamos assim, multiprofissional em torno, a família é importante nesse sentido. O que faz uma pessoa ter sucesso na cirurgia bariátrica? Toda pessoa que vai para a cirurgia bariátrica, ela precisa fazer uma avaliação multiprofissional. Então, ela precisa ser avaliada por uma nutricionista, por um psicólogo, por um endocrinologista, né? E no pós-operatório, esse segmento deve acontecer. Se ela tem uma doença cardíaca, um cardiologista pode ser inserido também nessa avaliação. Se ela tem uma doença respiratória, da mesma forma. Alguns têm doenças articulares, né? Dores, problemas de joelho, problemas de coluna. Quanto mais suporte da equipe multidisciplinar esse paciente tiver, melhor vai ser o resultado. A gente observa que aquelas pessoas que têm um segmento a longo prazo de uma equipe multidisciplinar, elas conseguem manter o seu tratamento, né? Lembrando, a cirurgia não é curativa, ela é o que dá o melhor resultado, mas ela precisa de todo um suporte no pós-operatório para que esse paciente siga com o seu tratamento e tenha o sucesso do tratamento da obesidade e das suas comorbidades. Essa cirurgia, ela é feita pelo SUS também, particular, plano? Como é que ela se dá disponibilidade para as pessoas, para os pacientes? Ela é disponibilizada nos 3 setores, né? Particular, convênios, planos de saúde e pelo SUS, né? Mas realmente pelo SUS ainda é uma quantidade que fica bem aquém, né? A gente precisa realmente ampliar no SUS. É um público que necessita do tratamento e que ainda enfrenta realmente filas nos hospitais que oferecem essa cirurgia. Né? Particulares e convênios acontece de forma mais rotineira. Né? É mais a questão mesmo da opção e de seguir as regras ditadas pela Agência Nacional de Saúde em relação à carência do plano. Né? Mas no SUS é muito mais a baixa oferta das cirurgias. Doutor, e com relação a essa mudança da resolução, né, já é um marco, né, de evolução nesse sentido, e as técnicas também, né? No caso da recuperação do paciente, teve uma modificação de uns 10 anos para cá, de 5 anos para cá, com relação a esse período de dieta líquida, pastosa, né? Eu digo porque já vivenciei tudo isso. Às vezes as pessoas têm medo, né? Dizem assim, não vou fazer porque, primeiro, eu tenho medo da anestesia, segundo, eu tenho medo do procedimento, terceiro, eu tenho medo de voltar a engordar, quarto, eu tenho medo de ter que tomar sempre vitamina, sempre estar repondo, né? O que tudo isso, aproveitando logo sua presença aqui, para a gente desmistificar também e apontar, né, o que de fato tem atualmente? O avanço das cirurgias pelas técnicas de videolaparoscopia foi muito grande. Então, hoje a gente tem uma cirurgia que é feita em torno de 1 hora a 1 hora e meia, que é uma recuperação para o paciente de receber alta já no dia seguinte ou com 48 horas da cirurgia. O paciente inicia uma dieta líquida no mesmo dia da cirurgia. No passado a gente tinha aí até 2 dias o paciente sem ingerir nada pela boca, né? Ficava só na hidratação venosa. Então hoje ele inicia muito mais rápido esse processo de ingestão alimentar. Ele consegue se recuperar para voltar às suas atividades do dia a dia também de forma mais rápida, porque a cirurgia é feita por pequenas incisões, feita por videolaparoscopia. E isso tudo ajuda a que mais pessoas
né, tenham sucesso, vejam que não é uma cirurgia de risco. A gente tem para a cirurgia bariátrica um risco que é de 0,2 a 0,3. Tá? Então, é uma cirurgia de risco muito pequeno, né? Lógico, seguindo todo o passo a passo, toda a avaliação desse paciente no pré-operatório, né? Para que ele vá com segurança para a cirurgia. Esse medo da anestesia, ele sempre existe, né? Não só para a cirurgia bariátrica, mas para as cirurgias de uma maneira geral. Mas exatamente por esses excelentes resultados é que a gente hoje vê até os próprios pacientes falando e dando seus depoimentos, né, de que a principal frase que a gente ouve no pós-operatório é assim: se eu soubesse, eu teria feito antes. É isso, é exatamente isso. E nessa questão da cirurgia, né? Quando é feito esse procedimento e a família tem um ponto importante nesse sentido de auxiliar essa pessoa na recuperação e o pensamento com relação à reeducação alimentar e aos exercícios. Eles precisam estar presentes nesse momento também? A família é muito importante, né? Quem acompanha o paciente que tem obesidade, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo um paciente entrando com um familiar, né? Isso já demonstra que tem alguém que está ao mesmo tempo preocupado, mas que quando entende todo o processo vai apoiar, né, aquela pessoa nesse processo de mudanças, né? Então, após a realização da cirurgia, a ter aquela fase inicial da dieta líquida e depois evoluir para uma dieta normal, a gente já consegue, com 10 dias que esse paciente já esteja fazendo uma atividade física leve, né? Então, é importante nesse começo dele, né, ou nesse recomeço dele após a cirurgia, e o apoio de um familiar sempre é muito bom para o paciente, né? Ele se sente mais seguro, ele se sente apoiado, e a gente observa que nessas famílias o exemplo daquela pessoa acaba, vamos dizer assim, contaminando, né? Evoluindo para as demais pessoas da família. Então, às vezes a gente opera uma paciente mulher e o seu marido acaba perdendo peso porque se reeduca, né, em termos de alimentação também, porque passa a seguir os horários, a prática de exercícios, né, vai apoiando. Então, às vezes, os próprios familiares acabam também tendo um melhor controle do peso, da saúde, porque a pessoa que fez a bariátrica acaba sendo aquele novo exemplo, né? E essa parceria família-paciente, né, até os amigos deveria também se estender, alguns se estendem para os amigos, é muito positivo. E agora o intervalo, a gente volta já. E você confere agora a segunda parte da conversa com o Dr. Paulo Campelo, cirurgião bariátrico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, capítulo Ceará. Ele esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o uso das medicações voltadas para o emagrecimento e as tais canetas emagrecedoras. Confira. Dr. Paulo, falando agora das canetas emagrecedoras, né? Não tem como a gente não abrir o telefone, olhar as redes sociais e ver notícias sobre elas, né? A gente tem agora, ano que vem, já a patente quebrada, tem alguns já sendo trazidos para o Brasil, o Mounjaro é um exemplo deles, né? Mas o Ozempic já existe, falando aqui dos nomes comerciais. Mas queria que o senhor falasse primeiro com relação à ação dessas canetas. Realmente elas resolvem e em que momento elas são indicadas? Primeiro a gente gostaria de frisar que esse termo canetas emagrecedoras não é algo que os médicos recomendem usar, né? Então, eticamente, a gente tem medicamentos anti-obesidade. Esse deveria ser realmente o uso dessas medicações. A gente vê que está havendo um uso até recreativo das pessoas, né? Para participar de uma festa, para caber num vestido, né? Para ir ter presença num evento e estar com aparência melhor esteticamente, se usa até de forma sem prescrição médica desses medicamentos, né? Essas medicações, elas são fruto, né? Pouca gente sabe, mas de descobertas de enterohormônios, né? Hormônios intestinais que passaram a ser descobertos pela cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica abriu as portas, né? Por que a cirurgia bariátrica dá tão certo? Porque a partir do momento que você faz a cirurgia bariátrica, esses enterohormônios passam a ser ativados e a pessoa passa a ter uma resposta, né, de saciedade maior, né, de fome menor, e vai havendo a perda de peso.
toda vida que um paciente que fez a cirurgia bariátrica se alimenta, ele ativa esse hormônio no seu corpo. Essas canetas, elas vêm com doses, né, que você vai aplicar e, lógico, ela vai ter, como qualquer medicação, um tempo de absorção, um tempo de ação, né? E lembrando, essas canetas, elas não são vacinas, né? Elas são medicamentos de uso crônico continuado, porque a obesidade é uma doença crônica e progressiva. Então, quem precisa das canetas, pessoas com obesidade, essas medicações são muito boas, são muito bem-vindas. Tínhamos uma lacuna, né, de medicamentos de pouca efetividade, e de repente nós tínhamos as cirurgias. Então essas medicações vieram para que o paciente possa ter uma perda de peso, né, maior, né, fazendo uso da medicação. Mas precisa de um acompanhamento médico, precisa realizar exames, precisa realmente ter o diagnóstico daquela obesidade e não simplesmente sair comprando no balcão da farmácia e se auto-aplicando, né? Existem efeitos colaterais que essas pessoas podem vir a ter, né? E aí muitas vezes até esses efeitos colaterais que inesperadamente a pessoa tem, acaba fazendo com que ela deixe de usar um medicamento que ela poderia estar usando na dose certa, na forma recomendada e tendo resultados positivos em relação ao controle da obesidade. Doutor, quais são esses efeitos colaterais já identificados na utilização dessas medicações? Como qualquer medicação, né, a lista é bem extensa desses efeitos colaterais, né, mas pessoas que fazem uso, né, de forma sem acompanhamento, elas podem ter quadros de dor abdominal, de vômitos, de prisão de ventre, né, constipação, tá? Levando a quadros de desidratação, levando a quadros também de perda de massa muscular, porque quando ela não faz com acompanhamento, ela não perde só gordura, ela perde também musculatura, né? Então, a gente precisa alertar que essa medicação precisa ter o acompanhamento médico, né? Apesar de não, hoje já foi feita até a legislação para ter as receitas, né, carbonadas, né, de controle, mas até um certo tempo você ia num balcão de farmácia e adquiria a caneta por conta própria e fazia o uso. Hoje, pelo menos, com essa legislação, a gente busca que nós médicos possamos acompanhar essas pessoas, né, e dar um segmento melhor ao tratamento da obesidade e que isso não vire mais uma dificuldade, né, ou comece a se criar mitos, também não trata. Na realidade, trata de maneira crônica, né? Precisa do acompanhamento a longo prazo, como acontece com diabetes, com a hipertensão, com doenças crônicas. Até a gente identifica nos comentários de internet, né, uma pessoa que emagreceu muito rápido, essa pessoa está com a cabeça de Ozempic, mas também com Ozempic até eu, como se fosse algo muito fácil, né? Como se fosse algo muito banal. Se eu tenho dinheiro suficiente para comprar, eu vou fazer isso. Isso pode criar também um novo estigma, que é o da cirurgia bariátrica, só faz quem não tem mais outra alternativa, ou se eu tiver dinheiro, eu compro um Ozempic, enfim, um nome, né? Compro uma dessa medicação e vou utilizar e emagreço, está tudo bem. É um risco nisso com relação, até para quem trabalha sério, né? Para quem realmente está procurando para poder ter uma qualidade de vida. Infelizmente, né, tanto a obesidade como os seus tratamentos, eles sofrem muito preconceito. E é algo que a gente tem que também ressaltar, né? Não ter o preconceito contra a doença e não ter o preconceito também contra os seus tratamentos. Se eu sou contra o tratamento, eu estou dizendo que eu quero que aquela pessoa continue doente. Então, a gente precisa não criar mais estigmas sobre uma doença que já é estigmatizada demais, né? A obesidade, você pode olhar para uma pessoa e já ter mais ou menos uma noção de que aquela pessoa tem um excesso de peso e que precisa tratar, né? Você olha para uma pessoa que tem diabetes e você não consegue identificar. Você olha para uma pessoa que tem hipertensão, você não consegue identificar. Mas para uma pessoa que tem obesidade, qualquer lugar você vai ver, ela está acima do peso e aí já surge aquele estigma. É descuidada, é desleixada, é preguiçosa, né? E a obesidade, ela é multifatorial. Não é só por questão de exercício, não é só por questão de alimentação, né? Não é por questão de preguiça, né? Ninguém acorda e diz, hoje eu vou ter obesidade, né? A obesidade é uma doença, precisa do tratamento correto, de maneira clínica, medicamentosa, com dietas, com prática regular de exercícios e, para os casos mais graves,
a gente também tem a cirurgia bariátrica como uma ferramenta para dar uma melhor saúde e qualidade de vida para essas pessoas. Doutor, e agora também falando dos jovens, né? Com essa modificação agora também que já engloba 14 anos, né? Como é que eu sou, no consultório, tenho observado o aumento, ou há esse aumento de jovens, crianças, jovens que estão apresentando obesidade, né? Que estão com esse quadro de obesidade já se mostrando em uma fase tão nova assim da vida, né? E o quanto isso impacta na família como um todo, nesse próprio jovem, né? Nessa própria criança, na vivência dela com o mundo. A gente foi muito recente, né, essa mudança, essa regra nova, né, mas a gente sempre recebia contato, às vezes, de pais que tinham feito cirurgia, pai ou mãe, algum familiar fez. Meu filho tem um excesso de peso, doutor Paulo. Ele pode vir, ele pode fazer a consulta com o senhor, né, e a gente não tinha essa opção. A gente tinha que encaminhar realmente para um endócrino pediatra, para um pediatra, para fazer o acompanhamento. Então, a partir de 14 anos, a gente já pode ter essa oferta de tratamento, né, através da cirurgia bariátrica, né, ofertando isso, a gente vai conseguir tratar algo que no jovem marca muito, que é a parte psicológica, de socialização. Ele está num momento de aceitação, num momento de se relacionar, e muitas vezes ele tem essa dificuldade, né? Tem a questão do próprio bullying por conta do peso, ele se isola mais, ele não participa das atividades, né? Então, vai ser uma opção para esses adolescentes que possam ter chegar numa idade adulta mais saudáveis, porque a gente observou já que um percentual muito alto de adolescentes que chegam na idade adulta com a obesidade, né, que na adolescência tem obesidade, na idade adulta eles vão ter uma obesidade ainda mais grave, né, e já chegam adultos mais com doenças mais graves do que se ele tratar essa obesidade de forma mais precoce. Tá, joia, doutor. Muito obrigada pela conversa mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E olha só a dica, a Bienal Internacional de Dança do Ceará está com inscrições abertas para bailarinas e bailarinos que vão integrar a nova criação do bailarino e coreógrafo carioca Thiago Soares. Ele vai montar um espetáculo com cearenses para estreia na Bienal, que acontece em novembro no Teatro José de Alencar. As inscrições vão até o dia 22 de junho agora, por meio do formulário que pode ser acessado no perfil da Bienal de Dança no Instagram, @BienalDeDanca. Confere agora o convite que o próprio Thiago fez para você que acompanha o Destaques. Olá pessoal, aqui é o Thiago Soares, eu sou bailarino e coreógrafo e é com muita alegria que venho dizer a vocês que esse ano vou participar da Bienal de Dança do Ceará, esse destino incrível da dança brasileira. Mais que isso, eu estou muito feliz em poder criar uma obra nova para esse público e esses participantes da Bienal. Então, se você quiser fazer parte da minha nova criação, uma criação especial, venha e junte-se a nós. Até já! E olha só que dica boa, o Rio Mar Fortaleza está lançando nesse mês de junho o projeto Ceará em Cena. A iniciativa cede o palco do Teatro Rio Mar Fortaleza para talentos locais e toda a renda da bilheteria é destinada para o próprio artista. A estreia vai ser agora dia 22 de junho com o espetáculo Ópera em Cordel, protagonizado por Haroldo Guimarães e Igor Jansen. Confira agora o convite do próprio Haroldo para você que acompanha o Destaques. Fala, rapaziada, aqui é Haroldo Guimarães e eu tenho uma alegria medonha de dizer pra você que dia 22 de junho vai ter o meu espetáculo ao lado do homem, a lenda Igor Jansen. Pois é, o meu espetáculo chamado Ópera em Cordel. Vamos nessa? Rio Mar, 22 de junho, domingo, uma sessão 18 horas e outra sessão 20h30. Faz parte do projeto Ceará em Cena, pois é, que o teatro é disponibilizado para os artistas cearenses como forma de dinamizar a cultura local. Vamos nessa? Libiamo nell'etica. E olha só essa dica, não vai perder não. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.